aqui esse primeiro painel. Então, a doutora Raquel vai primeiro fazer a abordagem dos conceitos do desenvolvimento sustentável. Aí ela senta um pouquinho para descansar e continua depois, certo? Não sei se tu queres fazer sentada ou como tu quiseres. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite. Muito obrigada. É um prazer muito grande falar sobre esse assunto, que eu acho que está cada vez mais presente, real, e precisa ser discutido, precisa ser internalizado em todos os nossos processos, tanto de governo quanto de sociedade civil. Em 2015, a partir de uma decisão tomada na Rio+20, que foi realizada em 2012, no Rio de Janeiro, foi iniciado um processo de desenvolvimento de uma nova agenda que sucedesse à agenda do milênio, que, eu não sei se vocês lembram, resultou nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A partir de então, foi iniciado um processo e, em 2015, a Assembleia das Nações Unidas adotou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por consenso da totalidade dos países presentes, que eram 193 Estados-membros, num compromisso para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar das pessoas e proteger o meio ambiente, enfrentando também as mudanças climáticas. Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio eram particularmente voltados para os países em desenvolvimento. Eram 8 objetivos estabelecidos no ano de 2000, principalmente voltados ao combate à pobreza. E o objetivo 7 era o único que era dedicado à questão ambiental naquele momento. Eles fizeram, ao longo dos 15 anos em que eles estiveram vigentes, os ODM promoveram realmente uma diferença, fazendo com que as Nações Unidas e os países prestassem mais atenção à questão do alívio da pobreza e do desenvolvimento sustentável. Entretanto, como eles eram muito focados nos países em desenvolvimento, eles não tinham um caráter tão transversal, tão global, quanto seria o necessário. E muitos deles, apesar do esforço que foi feito por todos os países, muitos deles ainda não foram totalmente alcançados, inclusive pelo próprio Brasil, como, por exemplo, um dos objetivos relacionados ao 7, que é de água e saneamento. A parte de saneamento, infelizmente, o Brasil não conseguiu superar. Diferente daqueles objetivos que foram adotados em 2000, que, na realidade, foram resultado de uma discussão interna das Nações Unidas, foram as agências das Nações Unidas que elaboraram e propuseram os objetivos que foram adotados pelos países membros. No caso dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, adotados agora em 2015, eles foram, digamos assim, desenvolvidos a partir de uma negociação entre países. Como vocês sabem, a primeira reunião, a primeira conferência que trabalhou a questão do desenvolvimento sustentável, embora ainda não tivesse isso no nome, lá em 92, no Rio de Janeiro, ele já começou a trabalhar a ideia de que era preciso uma proposta comum de todos os países para acabar com os impactos ambientais ou reduzir ao mínimo possível os impactos ambientais, usar de maneira mais sustentável os nossos recursos naturais, diminuir as diferenças nas sociedades e promover o bem-estar de toda a população. A agenda teve um diferencial em relação às conferências anteriores, a Agenda 21, adotada lá na Rio em 92, porque, apesar de ela trabalhar de maneira global, ela já reconhecia alguns setores que começaram, então, a ser institucionalizados no âmbito das Nações Unidas. Então, as mulheres, as crianças, os jovens, as pessoas indígenas, as ONGs, as autoridades locais e os demais, eles foram reconhecidos e incorporados ao processo de decisão no âmbito da ONU.
Na Rio 2012, então, essa participação, essa necessidade de uma integração de toda a sociedade, de todos os setores representativos da sociedade, foi reafirmada, e o Futuro que Queremos, que foi o documento final da Rio+20, destaca o papel que esses setores têm na busca pelo desenvolvimento sustentável. Ela especifica que nós damos as boas-vindas aos compromissos voluntários, no seio, que foram feitos na Conferência de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e, através de todo o ano de 2012, por todos os atores e suas redes, para implementar políticas, planos, programas, projetos e ações concretos para promover o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Nesse documento, o Futuro que Queremos, os líderes mundiais adotaram várias decisões e mencionaram, inclusive, que a promoção do desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e equitativo, criando maiores oportunidades, reduzindo as desigualdades, elevando os padrões de vida e promovendo o desenvolvimento sustentável, a gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas. Então, a partir dessa decisão, em 2015, foi dado um mandato para a adoção na Rio+20, foi dado um mandato para a adoção desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí é preciso mencionar que o Brasil, nas negociações em 2012, teve um papel muito fundamental, não só pelas decisões para que fosse feito de maneira negociada entre todos os países e não top-down pelas Nações Unidas, pelas agências, e também no sentido de que eles deveriam ser voltados para todos os países e não só os países em desenvolvimento. Os ODS foram construídos a partir de uma negociação que durou desde 2012, já foram iniciados alguns processos, foi constituído um grupo de trabalho composto por 70 países, e o Brasil fez parte desse grupo, junto com outros países da América Latina e Caribe. Além disso, foram instituídas várias redes, as agências das Nações Unidas, os setores de pesquisa, a academia, as ONGs, todos esses atores constituíram redes para contribuir para as negociações. Ela procurou a Agenda 2030, então, que foi adotada em 2015, em setembro de 2015, ela procurou ter uma perspectiva abrangente, universal, com compromissos que fossem aplicados a todos os países, em vez de, como os ODM, ser dedicado especificamente aos países em desenvolvimento. A Agenda 2030, então, ela contém 17 objetivos globais, em todos os setores das atividades humanas, saúde, educação, acesso à água, indústria, e mais de um terço desses objetivos é relacionado à questão ambiental. Desses 17 objetivos, cada um deles é distribuído, contém várias metas que são chamadas metas técnicas ou metas dos setores, e metas de meios de implementação, além, obviamente, de 231 indicadores. É importante dizer que esses indicadores, desde a adoção dos objetivos, eles vêm sendo desenvolvidos em paralelo no âmbito da Divisão de Estatística e da Conferência de Estatística das Nações Unidas, porque a ideia é que esses indicadores sejam usados por todos os países, sejam um mínimo que todos os países possam prestar informação sobre como é que eles estão avançando em relação a essas metas e objetivos globais, e onde se possa fazer uma avaliação de como é que todos os países estão avançando em relação ao seu alcance. Então, como podem ver, os objetivos eles abrangem a totalidade, digamos assim, das áreas de atuação de uma sociedade,
E, além de tudo, eles têm, diferente dos objetivos do milênio, que eram muito setorializados, voltados à saúde, à educação e ao meio ambiente, eles têm 2 objetivos que extrapolam um pouco essa visão, que são o objetivo 16, que trabalha a questão de paz, de justiça, de institucionalidade, de meios de implementação, no sentido de trazer todo esse funcionamento das Nações Unidas para a melhor qualidade de vida das pessoas, e o 17, que é específico para a implementação dos 17 objetivos, e aí trabalha a questão de finanças, de pesquisa e inovação, entre várias outras áreas. Conjuntamente, ou em paralelo à adoção da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi realizada em 2015 também, em julho de 2015, em Addis Abeba, uma grande conferência sobre finanças para o desenvolvimento sustentável. E o documento resultante, que chama Agenda de Ação de Addis Abeba, ele traz uma série de compromissos dos países voltados a comércio, a financiamento, que também está no escopo da Agenda 2030 como um compromisso global pelo desenvolvimento sustentável. Porque não adianta ter compromissos se nós não tivermos disponibilizados os meios necessários para o alcance. A agenda, então, ela trabalha, além do tripé da sustentabilidade, né, que são as pessoas, o planeta, a prosperidade, a economia, sociedade e meio ambiente, ele traz também a questão da paz e a questão das parcerias, que são, digamos assim, objetivos e meios para alcançar o desenvolvimento sustentável. Inclusive, uma das ações que foi tomada a partir da adoção da Agenda 2030, o PNUMA, como era chamado, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, do qual a diretora no Brasil viria fazer essa apresentação, a doutora Denise, ele agora mudou a designação e passou a se chamar ONU Meio Ambiente. E a ONU Meio Ambiente, que é a principal autoridade global em meio ambiente, ela é a responsável por acompanhar, por apoiar, por orientar os países no alcance dos objetivos que são relacionados à questão ambiental. A ONU Meio Ambiente, ela acompanha, fazendo avaliações periódicas do estado do meio ambiente global, alertando sobre os principais problemas e as ameaças e recomendando medidas para fazer frente a essas ameaças, de maneira que se possa melhorar a qualidade de vida das pessoas sem comprometer os recursos e os serviços ambientais para as gerações futuras. Assim como a ONU Meio Ambiente, outras agências das Nações Unidas participaram ativamente do desenvolvimento desses objetivos, e cada uma delas agora, como o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, como a FAO, que é de Alimentação e Agricultura, assim como vários outros, Unesco, cada um deles assumindo a sua parcela entre os objetivos de desenvolvimento sustentável em relação ao seu mandato específico. Nesse site, que chamam UNEP Live, é possível acompanhar como estão os objetivos, como está a implementação em relação às, digamos assim, às iniciativas, em relação aos indicadores dos quais se tem dados, porque isso é uma coisa muito importante de dizer. Nós estamos agora no pleno processo de desenvolvimento dos indicadores, que devem ser, em princípio, adotados até março do ano que vem, e esses indicadores foram divididos em 3 tiers, como eles chamam. O primeiro é onde existe metodologia e existem dados. Então, que são, como vocês podem imaginar, uma minoria com a diversidade de países que nós temos, de conhecimento, de níveis de renda e de níveis de desenvolvimento. O segundo é onde existe alguma metodologia, mas não temos os dados, ou não existe uma metodologia harmonizada entre todos os países, e
mas existem alguns dados. E existe o terceiro, que ainda, infelizmente, é uma boa parte desses indicadores, que você não tem nem metodologia e nem dados para fazer seu acompanhamento. Então, está havendo também um esforço para apoiar os países no desenvolvimento de suas capacidades para não só trabalhar no desenvolvimento e na adoção dessas metodologias, como poder manter e proporcionar o acompanhamento necessário para os objetivos e as metas de cada um deles. Uma coisa muito interessante e muito importante que aconteceu também de diferencial na adoção desde a Rio+20 e depois com a adoção dos objetivos, é a participação cada vez mais forte, mais integrada do setor privado. Depois, com a participação, existe todo um movimento do setor privado, que já é reconhecido, inclusive, no próprio seio das Nações Unidas. O setor privado desenvolveu seria o compasso dos objetivos, e que tenta apoiar as empresas, as atividades econômicas a verificarem, a terem ferramentas e conhecimento para verificar como é que os objetivos os afetam e como é que cada uma delas pode trabalhar e pode contribuir para a sustentabilidade por meio de estratégias de negócio, estratégias de atuação. Esse compasso, ele traz 5 passos para as empresas poderem acompanhar os ODS. Primeiro seria entendendo, claro, o que são e o que está integrado dentro desses objetivos. Como é que se pode definir as prioridades de acordo com cada um dos setores? Como é que se pode estabelecer metas em função dos objetivos das próprias empresas? Como é que se faz a integração dos objetivos nas suas atividades e como é que se pode fazer o relato e a comunicação dessa atuação? Esses guias todos, que são, e particularmente o SDG Compass, eles são uma oportunidade para que as empresas consigam entender, consigam integrar os objetivos e as metas e poder, dessa maneira, conseguir contribuir cada vez mais. Também ajuda a redirecionar os fluxos de investimento, e eu acho que, nesse ponto, o Dr. Noronha vai poder dar uma luz sobre como é que, por exemplo, no caso, como uma instituição financeira pode ajudar as empresas a conseguir esse objetivo, trabalhando a questão da inovação, trabalhando a questão do desenvolvimento tecnológico e usando de maneira mais eficiente os recursos, diminuindo seus impactos, diminuindo a sua pegada sobre o meio ambiente. Existe também nas Nações Unidas uma outra plataforma que trabalha a questão das parcerias. As parcerias foram um movimento que surgido já na Rio+10, nas negociações, quando foi feita a Rio+10 em Joanesburgo, em 2002, em que se fomentava que cada setor que participava das negociações e que participa das economias trabalhasse buscando construir parcerias para desenvolver ações, iniciativas, programas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. E essas parcerias elas podem ser reconhecidas no âmbito das Nações Unidas e ficar nessa plataforma onde outras instituições interessadas podem contribuir, podem se inserir. É um processo muito interessante e que foi a maneira que se encontrou de, para além dos países e das instituições formais das Nações Unidas, todos os atores poderem fazer parte e poderem estar fazendo a sua contribuição. Então, aí tem o site, o e-mail da Denise, se houver interesse em tirar mais algumas dúvidas, e eu espero ter apresentado de maneira adequada a apresentação que ela vinha fazer.